Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Vamos ficar todos de pé? Fique sentado só se você tiver algum probleminha que te impeça de ficar em pé. João capítulo 15, versículo 1, nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta hora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos por estarmos na tua casa. Meu Deus, entramos por aquela porta sedentos de ti, necessitados de ti. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, fala comigo nesta noite, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, venha inundar este lugar com a tua nuvem de glória. Vem ministrar nas nossas mentes, vem ministrar no nosso coração. Nos dá entendimento, Deus, daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua graça, cheios do teu poder. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Vocês podem assentar. Nós estamos aqui, neste texto, presenciando um dos últimos ensinamentos de Jesus, antes de ser crucificado. Já havia acontecido a última ceia, e eles estavam a caminho do Monte das Oliveiras, aonde ele seria traído por Judas. E estava perto da hora de Jesus carregar sobre ele todos os nossos pecados naquela cruz. E eu imagino que ele, passando pelo caminho, ele viu uma árvore muito comum para a cultura daquela época. Ele vê uma videira. E ele usa essa videira para falar aos discípulos, para ensinar aos discípulos aquilo que ele ainda tinha para ensinar. Nós vemos nesta parábola 3 personagens muito importantes. O primeiro deles é a videira. Quem é a videira, irmãos? Jesus. E ele mesmo vai testificar que o lavrador é o Pai, é o próprio Deus, e que as varas somos nós. A palavra videira, ela significa aquilo que dá vida, aquilo que tem capacidade de fornecer alimento. Lavrador é aquele que é o profissional da agricultura, é aquele que limpa, é aquele que trabalha na planta, é aquele que poda, é aquele que aduba, é aquele que cuida da videira. E os ramos ou as varas são os braços que saem da videira, para que ela possa produzir frutos. Videira nada mais é do que o pé de uma uva, né? Um pé de uva. E para ele produzir e para esses ramos saírem, como vocês podem ver naquela foto, precisa fazer uma forma de que os ramos sejam apoiados. E eles vão apoiando entre si e vão crescendo em toda a direção naquele apoio que é colocado, né, pelo o lavrador, para que essa videira dê muitos frutos.
A videira, para dar muitos frutos, ela depende dos ramos, porque o tronco por si só, não é? É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Jesus vai declarar logo no primeiro versículo deste texto, que Ele é a videira. O artigo definido aí está dizendo que Ele é uma videira especial. Ele não é qualquer videira. E Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Isso quer dizer que todas as outras são falsas? Não. Isso quer dizer que aquela que Ele passou por ela era uma videira falsa? Não. Ele estava falando com os apóstolos, e os apóstolos, por natureza, são judeus. Os apóstolos, naquele exato momento, entenderam o que Jesus quis dizer quando Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Isaías, para nós compreendermos ao que e a quem Jesus fazia referência no ato desta declaração. Havia sim uma videira falsa. Isaías, no capítulo 5, nos diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos sobre o que Ele planejou, o que Ele sonhou, o que Ele fez para Israel, e Israel não produziu os frutos adequados, os quais ela deveria produzir. Israel deveria ter produzido frutos de vida, mas Israel produziu uvas bravas. O que quer dizer isso, irmãos? Uvas más, uvas selvagens, frutos sem proveito, que não havia o que fazer com eles. Ao se declarar, eu sou a videira verdadeira, Jesus estava dizendo para os discípulos: em mim está todo o poder, todo o milagre, toda a graça. E é tão lindo nós olharmos para a vida de Jesus, porque até o nome de Jesus fazia milagres, e os discípulos estavam experimentados em ver isso. Quando a gente vê a cura do coxo na porta Formosa, o nome de Jesus curou aquele paralítico. Israel não foi capaz de transmitir vida para os seus ramos, mas Jesus vem e diz a nós o quê? Eu tenho vida, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que Jesus fez por nós, e tem feito a cada um de nós que estamos nele e ele em nós. O lavrador, ele tem duas funções específicas. Ele é aquele que cuida. E a palavra de Deus nos fala no versículo 2, que a função do lavrador é qual? Cortar as que não dão frutos e limpar as que frutificam. Quando nós pensamos em Deus, né, como lavrador, aquele que cuida da videira, né, aquele que tem ali a preocupação de mantê-la fértil, de mantê-la firme, de mantê-la produzindo, né? E nós olhamos para esses ramos que não dão frutos e que vão ali sendo cortados.
nos assusta um pouco, dá a impressão que a função do lavrador é só essa. Eu não sei quantos de vocês têm plantas frutíferas em casa. Eu tenho um pé de acerola e ele tem que ser podado. E podar é isso, é cortar as galhas que não estão dando flor, podar as galhas que não estão dando fruto. As galhas estarem muito grandes e muito verdes não significa nada, não significa que ela vai dar muitos frutos. Não é por isso o lavrador tem esta função. Mas nós precisamos entender que nenhum de nós fomos chamados para ser lavrador. Porque nós não temos a capacidade de reconhecer qual fruto dá, qual ramo está dando fruto, qual ramo vai dar fruto e qual não. Esta função cabe apenas a um, ao Pai. Nós não temos a capacidade de olhar e conhecer. Às vezes nós olhamos para uma rama, para uma vara cheia de folha verde. A aparência dela é boa. Ela parece que vai dar muitos frutos, mas ela está ali só trazendo peso para a videira. O fruto da videira, o cacho de uva, ele nasce debaixo das folhas. Para ver se a videira, para ver se o ramo vai ser frutífero ou não, você tem que levantar as folhas. Você tem que ir lá dentro, você tem que olhar no íntimo para saber. Nós não somos capazes de fazer essa avaliação, mas o lavrador, que é o nosso Deus, ele conhece. Ele conhece o ramo, ele sabe muito bem aquele que está ligado na videira e aquele que não está. E é interessante nós meditarmos nesta passagem, porque ela vem nos chamar muito a atenção. Às vezes nós vemos muitas pessoas que parecem ser, mas não são. Por que não são, irmãos? Porque os frutos não condizem com o que ela diz que é. Um ramo de videira, qual é o fruto que ele tem que gerar? Uva. Não é suposto ele gerar abacaxi, laranja, banana, nada disso. Ele é suposto gerar uva. A beleza da folhagem não basta. O lavrador prefere um ramo sem folhas, mas cheio de frutos. Nós somos chamados para frutificar, cada um de nós. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer nos chamar a atenção. Que fruto temos gerado? Quais os frutos que nós temos produzido? Como vara, como ramo ligado na videira. Somos só nós que estamos ligados na videira ou ela também está ligada em nós? Hoje é noite de avaliação. Quais são os frutos que eu tenho gerado? E é interessante que ele diz que o lavrador, ele limpa os ramos que estão dando frutos, para que ele o quê? Gere mais frutos ainda. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu frutifico. A vida de uma planta frutífera, como a nossa, ela é formada de ciclos, não é? De ciclos. Ela é feita de ciclos. Quando o lavrador está limpando, eu acredito que deve doer muito. Deve doer cortar aqueles galhos vivos. Deve provocar dor. Deve provocar dor cortar aquelas folhas, aquelas pontas. E em nós não é diferente. Como o lavrador nos limpa, irmãos? A palavra Deus nos diz que as provações geram em nós o quê? Paciência, experiência, esperança. Quando estamos passando pela luta, estamos aprendendo da parte do Senhor lições valiosíssimas que Ele tem para nos ensinar. Que só passando por aquele momento nós seremos capazes de aprender.
E depois de aprendido, nós temos que gerar novos frutos. Mais frutos. É isso que a palavra de Deus nos fala. E é lindo entender que passando por este momento de poda, nós temos a fé, nós temos a esperança que nós vamos sair lá na frente vitoriosos no nome de Jesus. Amém? Nós temos essa certeza no nosso coração, porque nós sabemos quem é que está trabalhando em nós. Nós sabemos quem é que está pelejando por nós. E esta parábola fala também das varas. As varas são quem? Somos nós, eu e você, né? As varas, e o Senhor vai falar que nós somos limpos pela palavra. Eu fico encantada com esse versículo, porque a verdade de tudo está resumida nele, né? Ele vai dizer, pela palavra vocês são limpos. Vocês são limpos. Se nós temos crido nesta verdade, se nós temos buscado esta verdade como parâmetro para a nossa vida, esta verdade ela tem o efeito de nos confrontar, de nos tirar do comodismo, de nos fazer avaliar o que está à nossa volta, de nos levar a compreender a nossa vida. Não é isso que a palavra de Deus faz em nós? Quando nós temos a capacidade de perceber estas coisas, nós somos levados a buscar uma vida mais santa, mais perto de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra. Quanto mais conhecemos a palavra, mais desejosos estamos de ter esta palavra em nós. Mas eu vou e te pergunto, se o lavrador nos limpa através da palavra, como é que ele faz para cortar o ramo que não tem gerado fruto? Com a mesma ferramenta. A palavra, ela pregada na sua verdade, ela exorta, ela repreende, e aquele que não está no Senhor, não suporta, ele acaba se desligando por si só. Por si só. Existem muitas pessoas que estão desligadas da videira. Elas parecem estar na videira porque estão perto dela. E olhando, parece que elas estão. Mas a videira não está nela. E a palavra ela é muito clara que aquela vara que não der fruto, o que vai ser feito dela? Ela vai ser cortada fora. Ela vai ser cortada fora. O que nós fazemos com os galhos secos? Nós lançamos no fogo. Nós lançamos no fogo. Pode acontecer de uma vara parecer que faz parte da videira? Pode. Pode. Até porque nós, quanto lavrador, nós, quanto ramo, nós não temos essa capacidade de avaliar e dizer. Mas o lavrador, ele sabe. Ele sabe se a videira está no ramo ou não. Independente da aparência do ramo. Ele sabe. Jesus vai dizer para nós no versículo 5 desta parábola. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, não tem como frutificar se não estiver em Jesus e Jesus estiver em você. Isso é impossível. Nós temos vivido um tempo
muito em particular. Existe uma pregação de um evangelho aí, aonde as pessoas fazem pelas pessoas. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que quem faz é Jesus. Todas as coisas quem faz na minha vida e na sua é Jesus. E sem ela nós não somos, sem ele nós não somos nada, sem ele nós não podemos nada. Ele é tudo em mim e ele é tudo em você. A palavra de Deus nos fala em Romanos que tudo foi feito para ele. Por ele e para ele. Irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Nós estamos agora caminhando, para o fim do ano. Eu não sei você, mas eu gosto muito de fazer uma retrospectiva do ano da minha vida. O que eu fiz no ano de 2017? Quais foram os frutos que eu produzi neste ano? Foram frutos bons? Tiveram frutos ruins? O que foi feito? O que aconteceu? Como eu agi mediante as situações que me levaram a chegar até aqui? E meditando nesta palavra, o Senhor falou no meu coração que é tempo de nós pensarmos: que ramo tem sido eu? Que tipo de ramo? Um ramo verdinho, cheio de folhas, com aparência boa, mas que não tem frutificado nada? Eu sou um ramo que tenho dado frutos? Que tipo de frutos eu tenho dado? Frutos como Israel deu? Frutos, uvas bravas? Eu tenho dado frutos onde promove a unidade, aonde tem promovido a comunhão, aonde tem promovido a paz. Eu tenho sido aquele fruto que tenho buscado andar mais uma milha com meu irmão. Ou eu tenho sido aquele ramo que está muito preocupado com as minhas folhinhas verdes, só comigo. Nesse exato momento eu não estou em condição de olhar para o problema de ninguém, porque eu já tenho problema demais para a minha vida. Isso te parece familiar? Quais os frutos que você tem gerado? Não se deixe enganar, meu querido. A vara que não dá fruto, ela é cortada. A vara que não dá fruto gera peso desnecessário para a videira. A vara que não dá fruto, ela enfraquece a videira. Por isso ela é cortada. Que o Senhor traga à sua mente, que o Senhor faça você entender quais os frutos que você tem gerado nesta noite. Para mim, a maior declaração de amor, Jesus fez a estes homens e faz a nós nesta noite, nos dizendo: porque sem mim nada podereis fazer. Quando nós vamos olhar na luz da palavra, o que é Jesus para nós, não tem como nós não entendermos que é impossível viver sem Ele. Quando Ele nos declara: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta do aprisco, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse é o Jesus que nós servimos. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos direciona, é Ele que traça nosso caminho, é Ele que nos dá esperança. Se nós temos a esperança, é porque Jesus ressuscitou no terceiro dia.
E ele vai terminando aqui dizendo para nós: eu sou a videira verdadeira. Essa videira tem nome e sobrenome. E é ligado a ela que nós vamos produzir. É estando nela e ela em nós que vamos ser novas criaturas, gerando os frutos para os quais fomos chamados. Quando eu penso nesta parábola, o Senhor traz à minha memória a parábola daquele senhor que entrega 3 moedas a um empregado, entrega 2 a outro e 1 ao outro. E ele diz: toma conta e eu vou ficar um tempo fora. Quando ele voltou, aquele que recebeu 3 tinha multiplicado. O que recebeu 2 tinha multiplicado. O que recebeu 1 fez o quê? Guardou e escondeu, porque temia o que o seu dono poderia fazer com ele se ele tivesse perdido a moeda. Irmãos, quando eu olho para a igreja, eu vejo cada um de vocês, quanto eu, temos um dom. Porque a Bíblia testifica assim, que o Senhor distribui a todos. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma habilidade. E muitas das vezes temos deixado isso engavetado. Temos deixado os nossos dons debaixo de um lugar bem guardado. E não manifestamos, não queremos. O Senhor, esta noite, Ele pergunta para mim e para você: o que você tem feito com os dons, com os talentos que Ele tem colocado na sua mão? Amém? Eu queria te convidar a fechar os olhos, para você fazer esta avaliação, você com Deus. Você pensar: Senhor, eu tenho gerado os frutos que o Senhor tem colocado para eu gerar? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se os meus frutos têm sido frutos sem utilidade, sem função, se são frutos que não têm gerado vida, o que o Senhor deseja de mim, eis-me aqui, Senhor. É você e o Senhor agora. Apresenta a sua vida a Deus. Apresenta a sua vida espiritual. Apresenta o seu tempo ao Senhor. Fala com Deus: Senhor, em 2018 eu quero ser um ramo que frutifique muito mais do que frutificou em 2017. E se você não frutificou em 2017, que 2018 seja o ano de se iniciar a frutificar, porque foi para isso que você foi chamado. Senhor nosso Deus, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Nós entendemos, meu Deus, que cada um de nós somos varas, somos ramos que o Senhor tem podado, tem aguado e tem cuidado. Ah, Deus, não queremos ter apenas boa aparência, mas queremos ser ramos que frutifiquem na sua casa. Queremos gerar frutos, meu Deus, porque entendemos que foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus, nos dê discernimento, nos dê capacitação ao Espírito Santo de Deus, para entender aonde devemos gerar, que possamos a cada dia produzir mais frutos, no nome de Jesus. Senhor, trabalha em nós. Tira de nós, Senhor, toda a folha seca. Tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nos limpa, Deus, de tudo aquilo que tem impedido de frutificar. Esta é a nossa oração. E desde já agradecemos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos rega, o Senhor é aquele que cuida. Por isso nós te louvamos. Continua, Senhor, concluindo a tua
boa obra na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém.